estamos iniciando mais um programa Desenvolvimento Sustentável em Debate e hoje temos a satisfação de receber o José da Fonseca aqui no nosso programa, discutindo o tema retomada dos conceitos de sustentabilidade e o papel da mídia no desenvolvimento sustentável. O José Fonseca é jornalista e vem bastante tempo envolvido com a questão ambiental e está trazendo para nós hoje, então, uma abordagem exatamente pela área de ação dele. A gente gostaria que ele, na sua fala inicial, fizesse uma apresentação, né, mais ou menos, de como é que é o seu histórico dentro da área ambiental, e a partir daí, se você já quiser entrar no tema em direto. Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui e cumprimentar os professores dessa cadeira, o professor Luiz Felipe, que me parece que está agora numa banca, pelo fato de colocarem em discussão uma questão tão importante quanto o desenvolvimento sustentável e numa escola de administração. Eu acho que isso é algo notável e de grande importância. O meu interesse pelo tema ambiental e, portanto, da sustentabilidade é algo que me parece comum a muitos de nós. Eu digo que o tema político, inclusive, mais importante hoje no planeta é a questão ambiental. E nós podemos discutir isso mais detalhadamente nessa hora que temos pela frente. Eu gostaria de lembrar, ou começar essa nossa conversa, lembrando o que foi dito em 1977, se não me engano, pelo então primeiro secretário de Energia norte-americano, portanto, o ministro da Energia, o primeiro deles, que era o James Schlesinger, que dizia: nós temos apenas dois modos. Esses dois modos, quais são? A complacência e o pânico. Eu quero deixar essa colocação um pouco em banho-maria para nós retomarmos um pouco à frente a questão desses dois modos da nossa sociedade de complacência e pânico. E explicar também por que eu começo citando um administrador e político norte-americano, porque hoje nós não podemos falar de sustentabilidade nem de ambiência ou meio ambiente sem trazermos à baila a posição norte-americana, que é complicadíssima, como vocês devem saber melhor do que eu, porque eu soube que esse programa já vem acontecendo desde 2003, não é? Vocês estão, portanto, discutindo essa questão profundamente. Portanto, eu não devo trazer aqui nada de novo, mas o que eu gostaria de trazer para vocês algumas provocações e muitas questões. Eu não trago nenhuma resposta. O jornalismo geralmente não traz muitas respostas, apesar de conseguir, às vezes, aprofundar um pouco os questionamentos.
isso é provavelmente o que mais nos interessa, é como trazer essas questões à baila. Bom, se nós vamos falar de sustentabilidade e do papel da imprensa nessa questão, nós temos necessariamente de procurar ver o que é essa sustentabilidade. E com certeza vocês já estão se aprofundando nesse questionamento, mais do que eu. No entanto, a definição clássica que hoje corre pelos meios de comunicação, pelo menos é aquela da Comissão Brundtland de 1987, não é? Que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que pode suprir as necessidades da atual geração sem prejudicar a sustentabilidade das próximas gerações. A questão é, o que são essas necessidades da nossa geração? Quais são os limites que devem ser colocados? Certamente é uma questão de limites, certamente é uma questão de equilíbrio, e nós estamos constantemente nos deparando com um desequilíbrio ou situações insustentáveis no manejo ambiental, e não apenas ambiental, mas em todos os setores da sociedade. Mas quando nós falamos em meio ambiente e em todos esses outros setores, eu me lembro também de um colega jornalista que vocês provavelmente conhecem ou já ouviram falar, que é Washington Novaes, um jornalista que tem uma grande atividade no setor de meio ambiente. E o Washington Novaes costumava dizer, ou costuma dizer ainda, espero, que num governo no qual ele tivesse o direito de... Enfim, no seu governo, num governo seu, ele teria apenas um ministério. E qual seria esse ministério? O Ministério do Meio Ambiente. Isso é algo para ser refletido cuidadosamente, porque, na verdade, se nós tomamos a questão ambiental, que é vital para todos nós podemos, com um bom manejo da questão ambiental, resolver todos os problemas políticos que nós temos. Eles seriam resolvidos quase de imediato. Nós não teríamos essas crises como nós estamos vivendo agora, ou aliás estamos vivendo há muitas décadas, ou muitos dizem que no caso brasileiro, desde 1500. Essa menção de 1500 também me faz lembrar apenas en passant, que já na época da invasão espanhola e portuguesa nas Américas, já se falava na questão dos direitos da pessoa sobre a natureza. E a ideia do bem ilimitado também já era questionada. Nós
temos que lidar todo o tempo com essa questão do bem ilimitado, que parece mora na consciência daqueles que fazem as decisões políticas. Parece que essas pessoas agem a partir de uma ideia, de um conceito de que os bens naturais são ilimitados, então nós podemos gastá-los indefinidamente. Ora, é uma questão que hoje está fora de questão. Quer dizer, nós já sabemos e nós já podemos constatar sem a menor sombra de dúvida que esses bens naturais não apenas são limitados, mas eles estão sendo extintos rapidamente. Então, essa extinção, eu quero passar rapidamente para entrar na parte da imprensa, senão nós nunca vamos chegar lá. Né? E, por favor, se quiserem me interromper para alguma questão, eu agradeço, para que nós possamos já começar essa conversa, para que eu não fale sozinho. Mas, então, essa questão que estava do bem limitado e na questão da sustentabilidade. O que nós vamos trabalhar, o que nós vamos, no caso das nossas atividades em geral, no caso na comunicação, no jornalismo, em relação a essa sustentabilidade. Aqui eu quero voltar à questão do Schlesinger, que fala na complacência e no pânico. Por quê? No caso da imprensa, com exceção, e aqui eu quero ser muito claro, com exceção da pequena imprensa, daquela que não tem o apoio dos grandes grupos, das grandes multinacionais, o que nós vemos é complacência diante da questão ambiental. Tomemos o Brasil como exemplo. A Amazônia está ardendo já há décadas, né, e continua queimando num ritmo absolutamente arrasador e estonteante. Né? Como é que nós podemos, em um ano, ter um estado, um território tão grande quanto uma Bélgica sendo queimada? Para quê? Essa é uma outra questão. Para que essa queima vai acontecendo? Ela acontece. Dizem que porque existe uma fronteira que avança e que muitas pessoas precisam, que é verdade, as pessoas precisam de sobreviver de alguma forma, e esse aumento populacional cria essa necessidade. Mas o que é que o Brasil hoje vem fazendo? Nos jornais de hoje eu vi que o Brasil já está pagando 5 bilhões ao FMI adiantados, porque conseguiu, então, conseguiu pagar esses 5 bilhões. Com o quê? Principalmente com a soja que está sendo plantada nessas áreas florestais dizimadas, completamente arrasadas. A plantação de soja, ela provavelmente não pode ser mantida por mais do que 10 anos, porque a compactação do solo torna, com essas máquinas gigantes que são usadas, torna inviável essa produção continuada. Sem falar nas consequências dessa devastação, que cria situações como nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul
temos visto a seca que não pode ser mais programada, né, há 50 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, os agricultores sabiam muito bem, apesar da seca já existir, eles sabiam com muito mais precisão, né, quando plantar, o que plantar e tudo isso. Bom, essas coisas estão, então, saindo do controle, né, dos próprios setores agrícolas, no caso, né, que começam a perder, inclusive, aquele conhecimento já tradicional adquirido para se tornarem técnicos de laboratório, né? Essa questão da soja também nos traz à baila a questão dos transgênicos, que, sem dúvida, vai ainda nos trazer problemas para serem discutidos por muitos anos, porque ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer nessa sociedade com os transgênicos. Nós já sabemos, por exemplo, que na Inglaterra, onde os transgênicos são proibidos, em muitos casos, houve constatação de morte de insetos em grande escala em plantações de beterraba e outras coisas assim. Enfim, nós não temos esse controle. Onde que nós estamos com a imprensa em toda essa questão? Nós vemos a grande imprensa nacional e internacional, se não fazendo vistas grossas ao que acontece, né, pelo menos tomando a posição muito próxima às posições dos grandes interesses econômicos. Quem de nós já viu de perto, pela imprensa, o que está acontecendo agora, por exemplo, na Amazônia? Nós sabemos disso porque há relatos, né, e às vezes há uma foto, uma coisa qualquer, mas a atitude geral é de complacência, né? Então eu retorno a essa questão do Schlesinger, e nós chegaremos, sem dúvida, a continuar essa ação insustentável ao pânico. Por quê? Nós vamos, sem dúvida, encontrar uma situação, eventualmente, de completa impossibilidade de lidar com o tamanho da catástrofe. Não quero ser catastrofista, né? Mas nós que lidamos com a questão ambiental temos que ser necessariamente utopistas, né, utópicos. Porque sem alguma quantidade de utopia, nós não temos forças para fazer face aos acontecimentos, né, a essa realidade com a qual nós nos deparamos. Não é? Eu gostaria de colocar aos debatedores, não é, a palavra para que nós possamos tornar esse monólogo menos monologal. Eu acho que a sua abertura foi bem interessante, né, pelo aspecto de mostrar os campos onde o debate se insere, né? E a gente percebe aí, dentro da sua fala, uma divisão clara entre duas posições, né, ou pelo menos dois partidos dentro do jornalismo, aquele que atende aos interesses, né, das grandes corporações, e o jornalismo de menor monta, que provavelmente é um dos que você esteja representando aqui hoje, né? Então, acho que esse é um campo bom para a gente pensar na discussão, até porque
É claro hoje que a importância da mídia no processo de globalização e da difusão da cultura e da formação de opinião é evidente, né? Tanto para a formação da cultura e das opiniões da população, como também para interferir nos processos de ação dos governos, que você também citou, né? Obviamente, os governos se movem em função da opinião e da posição que a população toma. Sim. Então, como é que você consegue enxergar, talvez, uma possível alternativa para essa situação em que a mídia representativa das grandes corporações é complacente por causa dos interesses que estão por detrás, e, ao mesmo tempo, qual seria a alternativa para os pequenos representantes, digamos assim, da opinião ambiental, né, nesse campo de batalhas aí? Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante nós lidarmos com essa questão, e nesse momento o que nós podemos fazer a não ser jogar tudo isso para a sociedade. Quer dizer, nós, né, como indivíduos, como cidadãos, nós temos que nos manifestar de alguma forma, né? Não apenas, no caso, o jornalista, no caso da imprensa, mas o próprio leitor, né, o próprio consumidor da informação deve e pode exigir algo de melhor qualidade. É claro que são iniciativas como esta, né, da Escola de Administração, que vai vai depurar toda essa questão e tornar essa opinião pública mais consequente. Quanto aos jornalistas em si, é bom dizer que as grandes empresas jornalísticas contam com material humano, com jornalistas de grande qualidade, né? E que são pessoas muitas vezes dedicadas à questão ambiental, por exemplo, ao jornalismo ambiental, mas que vão encontrar então os seus limites postos pelos interesses pelos interesses do seu jornal, né, do seu meio de comunicação. Nós não podemos imaginar que uma Rede Globo, ou enfim, qualquer grande jornal vá fazer uma investigação profunda a respeito dos transgênicos hoje, porque a Monsanto é, sem dúvida, um dos maiores suportes publicitários dessas empresas. Isso não é novo para nenhum de nós. Mas, então, tentando responder a sua pergunta de como lidar com essa situação, apenas isso que vocês fazem, que é levar informação, então educar, né, nós todos estamos nos educando com cada um desses encontros, é apenas essa educação que pode, de alguma forma, ser uma tábua de salvação. A nossa sociedade é muito complexa e nós não podemos conviver com essa complexidade sem as consequências dela, não é? Então, a simplificação disso tudo é algo importante. Nós não precisamos de essas nossas necessidades, né? Essas necessidades que devem ser atendidas de acordo com a própria definição da sustentabilidade. Quais são essas necessidades? Elas não são produzidas pela indústria da propaganda? É uma pergunta que eu coloco para nós todos. Não seria essa indústria da propaganda que cria
essas necessidades? Então, se essas necessidades estão sendo criadas e elas, na verdade, não existem, não seria o caso de começarmos a insistir em tornar essas necessidades mais claras, no sentido de realmente tentar entender como é que nós podemos subsistir, né, todos nós, interdependentemente, sem termos de consumir tremendamente, né, sem termos de... nós nem precisamos falar na Daslu, né, não precisamos, porque tanto faz consumir um vestido da Daslu como um vestido aqui da Rua da Praia do Camelô. Né? Aí já é uma questão de quantidade de dinheiro que entra em circulação. Mas o consumo em si é uma questão muito, muito interessante. Vou lembrar a questão de Xangai, uma cidade chinesa. Eu saí de Porto Alegre para a China um pouquinho. Xangai, há 20 anos atrás, foi remodelada, ela foi repensada e para fazer uma grande remodelação. Os chineses são muito impetuosos nisso aí, eles são capazes de destruir toda uma cidade hoje e amanhã já estão levantando uma nova cidade. Mas quando Xangai foi repensada, foram dados 20 anos para que o número de automóveis em Xangai chegasse a 2 milhões. Né? Para vocês terem uma ideia, Xangai tem mais de 20 milhões de habitantes. É uma cidade enorme. Então disseram que em 2020 Xangai teria 2 milhões de automóveis. Bem, em novembro do ano passado, Xangai já tinha 2 milhões de automóveis. A China, como nós sabemos, até pouco tempo era famosa por ter tantas bicicletas, né, e relativamente tão poucos automóveis. Bom, não é o caso. Esse número de automóveis na cidade de Xangai certamente cria uma situação muito delicada, né, de poluição, né, e uma poluição muito grande que deve com certeza ser semelhante à nossa poluição em São Paulo, em outras grandes capitais. Mas a questão então é: o que é necessário, né, para essa população em Xangai, em São Paulo, aqui em Porto Alegre? Um automóvel ou ar puro, água limpa, né, a terra não contaminada? Essas questões têm que ser tratadas com maior clareza e essas definições precisam ser feitas num âmbito político de uma forma também clara. E elas só serão feitas no momento em que nós, cidadãos, exigirmos que isso seja assim feito. Né? A questão de termos uma sociedade democrática, né, também é complicada. Né? Nós estamos vendo isso hoje, principalmente através das ações do mundo livre, norte-americano, inglês, né, europeu, em relação ao Oriente Médio, ao Iraque principalmente. Nós temos que tratar desses assuntos de uma maneira muito séria. Mas, então, nesse ponto é que eu gostaria de trazer uma questão que eu acho que não é novidade para nenhum de nós, né? E parece ser uma saída muito simplista ou simplória, mas é verdadeira, é que essa mudança, seja ela qual for, tem que ser feita individualmente, antes de tudo.
é uma mudança nossa, uma mudança interna que tem que ser feita. Não haverá nenhuma solução para a questão da insustentabilidade, que é essa que vivemos hoje, se nós não buscarmos o nosso próprio equilíbrio interior. Uhum. Então, essa é uma questão fundamental, e esse equilíbrio interior, ele só vai ser viável no momento em que nós começarmos a descomplicar um pouco essa situação toda, a tratar de limpar um pouco essa área dos nossos desejos criados pela mídia, pela propaganda, pela sociedade de consumo. Não é? Então, nesse momento, o papel, então, da mídia se torna muito importante, porque, seja ela a grande mídia ou a pequena mídia, ela é movida por pessoas, por indivíduos que, no momento em que estão conscientes da situação, da realidade que o planeta vive, vão certamente ser capazes de modificar alguma coisa com a sua intervenção, né, na área profissional e individualmente. Vou fazer um questionamento com base nisso que falou. Então, como é que vamos fazer como tu propõe fazer essa, de certa forma, limpeza na mídia, que a gente vê todos os dias colocando... TV, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 5 anos e quer comprar um celular, por exemplo. E uma criança vai querer comprar um celular, vê na mídia toda hora ali na propaganda, sei que lá, compra. Então esse efeito de consumismo que parece um efeito dominó, assim, como que poderia, tipo, inverter essa uma teoria do caos, assim, cada vez tá pior. Como tu acha que poderia ser feito isso na mídia? André, eu gostaria de poder te responder. Realmente, o que pode ser feito? Realmente, eu não sei. Mas há certamente algumas possibilidades, né, como já existem algumas tentativas de observar e não controlar, mas enfim, denunciar essas baixarias, né? Tem um programa, um projeto que se chama alguma coisa contra a baixaria na TV, ou algo assim. Bom, sem tornar essa questão uma questão, né, política como costuma ser, é possível, sim, primeiro, né, um dos nossos grandes instrumentos democráticos, eu acho, é o controle remoto. Né? Nós podemos tentar aprender, bom, não aprender, mas usar o controle remoto de uma forma mais eficiente. E principalmente as crianças, né, que são expostas a tudo isso. É claro que não é tão simples assim, né, porque se nós temos a televisão aberta, por exemplo, não há muita opção. Né, e nós podemos ir trocando os canais indefinidamente e continuar caindo ali em outras propagandas, né, e tudo mais. Mas existe a opção do consumidor, por exemplo, né, do consumidor de não consumir. Né? Isso aí é verdadeiro tanto para o consumo da informação, quanto para o consumo dos produtos que são vendidos, né, através dessa informação, dessa propaganda. Então, nesse sentido, o poder do consumidor precisa ser resgatado, né, no sentido de que o consumidor precisa saber o poder que tem.
né? Porque às vezes nós não nos damos conta de que somos tão poderosos assim. Nós precisamos entrar num programa de alguma igreja, né? O poder está com vocês, como está sempre na televisão. Mas o poder do consumidor, sim, é grande. Infelizmente, nós estamos num país em que a maioria não é de consumidores. Essa é uma outra questão que precisava ser tocada e talvez nós não tenhamos tempo. Mas por que não há consumidores? Né? Que desigualdade é essa? Que equilíbrio pode ser encontrado com tanta desigualdade? Né? Então... Acho que a Patrícia tem uma pergunta também, né, Patrícia? Sim. Na verdade, seriam duas questões. A questão do consumidor, né? Visto que as teorias de marketing, qual é o foco? É identificar a necessidade do consumidor. E aí queria trazer de volta que necessidade é essa que nós temos de consumir esses produtos que são tão prejudiciais ao meio ambiente. E trazendo também um pouco a questão da educação, que de certa forma seria, que levaria as informações, né, da questão ambiental, que acredito que a população não está ciente disso, não tem essas informações. Então, qual é o papel do jornalismo e que abordagem você acredita que ele deve abordar para que comece esse processo de conscientização? Ou seja, você falou na questão utópica, né? Será que é por esse lado ou teria alguma outra maneira de levar essa questão ao interesse público? Você quer perguntar as duas de uma vez? Ou... Eu acho que pode ser. Porque eu acho que uma dificuldade que ele vai encontrar é porque ele dividiu a mídia em duas, né? Uma que representa alguns interesses e a menorzinha, né? Mas é uma boa pergunta, eu acho. Pois é. Todas essas questões são muito complicadas. E como eu disse no início, eu não trago nenhuma resposta, eu venho aumentar o número de questões que nós temos. Mas vamos tentar ver essa questão de como levar ao consumidor, através de uma ação da mídia, da imprensa, um conhecimento maior sobre essa sua possibilidade de mudar as coisas, né? Eu acho, novamente, que tem que começar e terminar com a questão educativa. Não só a educação fundamental, né, e a educação formal, como essa, né, que acontece nas escolas, mas a própria educação do jornalista, do comunicador, né, e de todas essas pessoas, e dos políticos, né, por que não? Agora, como é que nós vamos poder ter algum controle sobre isso? Não há nenhuma impossibilidade, na minha maneira de ver, por exemplo, de que a legislação, apesar de que falar em legislação nesse país é uma coisa super complicada, mas não é possível, na minha maneira de ver, por exemplo, que haja tanta propaganda, por exemplo, de cigarros, de álcool, de produtos transgênicos, para colocar um pouco de pimenta nessa questão, na mídia, sem nenhum controle do Estado. Porque, afinal de contas, o Estado, né, por mais que ele deva ou não deva diminuir, isso é uma questão, né, de cada um vai fazer a sua escolha, né, o Estado tem esse dever de fazer esses controles, né? Então poderia haver muito bem um controle da publicidade, né, para início de conversa. Vamos controlar essa publicidade. Mas o que acontece aqui? Eu não sei se você se lembra do famoso caso da Fórmula 1, a corrida de Fórmula 1 que ia ser feita em São Paulo. Havia uma proibição de que a publicidade de cigarros fosse feita nos automóveis, e no último momento aquilo foi revertido. Por quê? Porque senão, né, não haveria
o lucro não viria da mesma forma. Mas, enfim, a legislação parece que não é levada muito a sério. Mas, se e quando nós conseguirmos reformar um pouco essa estrutura política, sim, nós temos aí um canal para um certo controle da sociedade sobre essas questões. Quer dizer, não falo aqui de nenhuma imposição, né, de nenhuma censura, mas nós temos que fazer algum controle. Quer dizer, não é possível que esse desequilíbrio continue dessa forma. Quer dizer, por que nós vamos gastar uma imensidão de dinheiro para fazer recuperar danos que poderiam simplesmente não ser causados, né? Então, essa é outra questão. Nós falamos de sustentabilidade, ou vamos falar de diminuição de danos, né? Porque o que nós podemos fazer hoje, na verdade, não é imediatamente chegar a uma situação sustentável, mas é de reduzir um pouco os danos, né? E essa redução, ela promete ser ainda muito pequena nesse início, mas é algo que pode ser feito e não há nenhuma questão de tornar esse equilíbrio imediatamente possível, porque se nós temos uma sociedade na qual 80% das pessoas não está entre esse grupo de consumidores, quer dizer, está na linha de miséria, nós temos primeiro que tratar dessas questões básicas. Mas, com certeza eu não respondi a tua pergunta, mas talvez tenha criado outras. Espero que sim. Eu só vou aproveitar o gancho que tu falou, que deve haver um controle sobre isso, pegando toda essa coisa que está acontecendo na política agora. Até os deputados falavam que a gente não consegue. Eles dizem lá que gastam, sei lá, 150 mil para fazer uma campanha, 200 mil, mas na verdade não se gasta isso, na verdade se gasta 600 mil, 1 milhão, né? E quase tudo isso é feito em publicidade. Será que não seria, só para botar nesse tema atual, uma ideia de controlar essa propaganda política, quem sabe, na eleição, e daí diminuir também esse passivo ambiental todo que gera, todos esses cartazinhos de plástico para tudo que é lado? Tipo, ter o Estado controlar a propaganda política, daí quem sabe eles teriam que gastar menos dinheiro e também não gerar o passivo que gera. É uma questão muito, muito interessante, muito importante. Dizem que o Brasil é um país movido a crises, né? E realmente, historicamente, nós podemos ver que é. E então, nesse sentido, essa situação, essa crise política que nós estamos vivendo agora, pode sim trazer algum benefício nesse sentido. Porque, ora, será que nós precisamos mesmo de ter 300 deputados ganhando esses salários, né, magníficos, que eles acham que é pouco, né, precisam ainda do mensalão em cima? Para fazer o quê? Para fazer muito pouco, se não nada? Né? Evidentemente que não. Né? Então, uma reforma do Estado seria necessária e importante. Agora, como é que nós... essa história, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou vice-versa. Né? Porque quem é que vai mudar essa situação? Né? São essas próprias pessoas. Então, se não houver, num momento como esse de profunda crise, né, algum choque, né, não um choque de gestão que parece que querem dar, né? Agora depois de 2 anos querem um choque de gestão, mas algum tipo de choque para fazer com que essa estrutura mude um pouco. Quer dizer, não é possível que nós precisemos de parlamentares ganhando, né, esse mundo de dinheiro para defender seus próprios interesses. Né? Com certeza, se os parlamentares não fossem pagos, né, nós íamos ter realmente pessoas de bem, trabalhando para o país. Né, uma coisa lógica.
né? Não vamos também ser ingênuos ao ponto de dizer, bom, tem que trabalhar de graça, mas não precisa dessa história toda, né? Com tantos milhões de brasileiros, com certeza nós encontraríamos muitos brasileiros que poderiam exercer essa função de uma outra forma. Outra coisa é a publicidade do governo. Quer dizer, por que não simplesmente eliminar toda a publicidade do governo? Que governo precisa de publicidade? Só que, se eliminarem a publicidade no governo, acaba toda essa estrutura montada vai se arruinar e o próprio modelo, né, o modelo vai ter que ser fundamentalmente cambiado, trocado. Né? Seria, então, uma coisa importante. Seria importante que nós, como cidadãos, conseguíssemos forçar, conseguíssemos levar aos dirigentes, né, essa nossa decisão de que nós não teremos mais publicidade. Ela não é necessária. Por que nós precisamos de publicidade num Banco do Brasil, ou no Ministério X, na Petrobras? Cá para nós. É muita cara de pau, né, querer dizer que a publicidade é necessária. Mas tanto ela é necessária que, se não fosse por ela, toda essa dinheirama não estaria rolando nesse país em malas e cuecas. Né? A gente está chegando realmente a um ponto interessante da discussão, que a gente está percebendo, na verdade, as grandes necessidades de mudança, né? Nossas individualmente, da sociedade como um todo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está ficando curto, Zé Fonseca. E eu queria perguntar, então, se você teria, talvez, aqui umas palavras breves para poder a gente fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Sim. Uma mensagem sua, em particular, para as pessoas que estão assistindo. Então, primeiro, novamente agradecer as pessoas que acompanharam esse debate, mais pelo esforço que eu noto que vem sendo feito aqui nesse programa, né, que já ouviu tantas pessoas em tantas questões importantes, e também mencionar algo que eu não tive ocasião de fazer, ou tive ocasião e não fiz até agora, a importância da pequena mídia ambiental, que foi só mencionada en passant, que na verdade passa por dificuldades muito grandes por não ter nenhum apoio para, né, no caso, para a publicidade que poderia ser feita, né, a boa publicidade, né, que, né, nem toda publicidade é ruim, né. Então esse apoio que falta à mídia, a pequena mídia, é algo que pode, de alguma forma, nos tocar, né? E nós precisamos encontrar, aí eu digo nós aí no caso, nós jornalistas mais do que, mas vocês como administradores também podem, né, trazer alguma solução, alguma possibilidade para isso, de como fazer com que essa mídia aqui é capaz de trazer uma melhor, um panorama, né, melhor dessa realidade, né, fazer com que essa mídia sobreviva, porque ela está realmente morrendo aos poucos, né, pelo fato de estar dentro de um modelo insustentável, né? E nós precisamos, de alguma forma, tentar sustentá-la. São palavras utópicas, né? Como você disse, todos nós temos que ser utópicos, e acho que todos nós concordamos com isso, né? Nessa perspectiva de que, para vencer esses problemas todos que nós discutimos aqui hoje, tem que ter um mínimo de idealismo, né? Eu acho que a gente poderia usar a palavra idealista com o sinônimo de utópico, né? Como você está dizendo, e eu acho que realmente temos que nos esforçar para poder realmente acompanhar essa proposta, né?
Nós queríamos agradecer de novo a sua presença aqui hoje, José Fonseca, e convidá-lo, inclusive, para, em outras ocasiões, poder participar de novo, já que o assunto começou a aparecer e, infelizmente, o nosso tempo acabou, né? E gostaríamos de agradecer também aos internautas que participaram, convidando todos para assistir o próximo Desenvolvimento Sustentável em Debate na sexta-feira que vem aqui conosco. Um bom fim de semana para todos e boa tarde.